Olá, gente, como que vocês estão? Vocês estão bem? Eu me chamo Josefa Cleide e estou aqui para poder abrir as páginas de meu livro e falar um pouquinho do que nele está escrito através dessa série de vídeos que irei fazer, certo? Hoje com o título ou tema As Teorias. Vocês sabem quais foram as teorias que surgiram para contradizer a ressurreição de Cristo? Vocês sabem quando que elas surgiram? E será que de fato essas teorias elas são um perigo para a nossa fé? Vamos entender? Essas teorias elas começaram a surgir a partir do iluminismo, quando a razão foi colocada no centro humano e as pessoas daquela época, principalmente os estudiosos, os filósofos, eles começaram a buscar explicação racional para tudo, para poder comprovar se realmente era algo verdadeiro ou não. Então eles buscavam essa explicação de forma que fosse racional, que fosse científico. E o que aconteceu? O resultado foi o surgimento de várias teorias, em que algumas delas chegam até a dizer que Jesus nunca existiu. E quais são essas teorias? Eu escolhi seis. Foram seis teorias que, quando eu estava pesquisando, eu percebi que foram as teorias que mais as pessoas usavam para criticar a ressurreição de Cristo. Porque, assim, gente, é triste até teólogo, foi feita uma pesquisa, eu não lembro direito, em que 50 e pouco por cento dos teólogos, eles não acreditam que Jesus ressuscitou de fato. Não é triste? Porque pastores que deveriam defender diz que não acreditam. E quais são essas teorias? A primeira teoria que eu escolhi foi a teoria do roubo do corpo de Cristo. E aí você pode perguntar, que teoria é essa? É uma teoria escrita por um renomado alemão chamado Hermann Samuel Reimarus. Ele viveu do ano 1694 a 1768 e ele traz como conteúdo nessa teoria em que os judeus, os sacerdotes, eles estavam certos. Os discípulos roubaram o corpo de Cristo para depois propagar a história da ressurreição, pois eles estavam muito tristes. E assim foi uma forma de aplacar toda aquela vergonha que eles passaram por conta da morte do seu mestre. A segunda teoria é a teoria do desmaio. É uma teoria em que eles dizem que Jesus desmaiou. É que naquela época tinha uma planta, que essa planta, ao a pessoa tomar o suco dela, seja o sumo, espremido, esse conteúdo fazia com que a pessoa desmaiasse e ficasse como morto, e depois ela voltava a viver, porque ela não estava morta, ela apenas estava desmaiada. Então, quando Jesus pediu água e eles molharam aquela esponja e colocaram na boca de Jesus, aquele conteúdo era dessa planta. E Jesus desmaiou, eles acharam que Jesus estava morto, colocou no sepulcro, depois os aromas que as mulheres levaram para embalsamar o corpo de Cristo, esses aromas ajudou a curar as feridas de Jesus, os discípulos viram ele vivo, né, após sua morte, que não foi morte na ideia dessa teoria, e disseram: Jesus ressuscitou. A terceira teoria é a teoria da mensagem ressuscitada. E aí você pode pensar, como assim, mensagem ressuscitada? Mensagem ressuscita? É que essa teoria traz como conteúdo que os discípulos, eles era muito perseguido, né? Ou seja, a religião cristã que estava surgindo naquela época era muito perseguida pelos judeus. Então, essa mensagem estava fadada a morrer. Como estava fadada a morrer? E até hoje ela vive nos corações de milhares de pessoas. Então, essa mensagem ela foi ressuscitada. A teoria do. A quarta teoria é a teoria da alucinação. É uma teoria em que os discípulos de. Ou em que os discípulos de. Não, em que foi escrita por Gerd Ludemann. Ele foi um assim mordaz, né, contra realmente a ressurreição de Cristo. E ele traz essa teoria como dizendo que os discípulos eles não viram Jesus de fato vivo.
eles tiveram uma alucinação. É que eles estavam muito, muito, muito tristes. E aí seu cérebro, querendo tanto ver Jesus vivo, inventou uma imagem de que Jesus estava vivo. E eles acharam que estava vivo realmente e saíram falando que Jesus ressuscitou. Isso, ou seja, que ele trouxe, nos dá a fazer algumas perguntas, como por exemplo, 500 pessoas, porque a Bíblia diz que mais de 500 pessoas viram Jesus vivo. Então, ter a mesma alucinação. A quinta teoria é a teoria do mito. Essa teoria, gente, foi defendida até por teólogos, como eu falei, por pastores, entende? E é triste porque, assim, deveria defender a historicidade de Jesus e defende contra. É uma teoria que foi muito propagada desde o século XIX. Ela traz um conteúdo que compara com os mitos gregos e egípcios, que como os deuses gregos e egípcios que morreu e ressuscitou, assim é a história de Jesus. E vários atores, em nossos dias mesmo, eles falam contra. Tem um mesmo que eu esqueci o nome, mas está lá no meu livro, diz que a religião cristã foi inventada e só trouxe desgraça, dores à sociedade. Algo que eu não concordo, entendeu? E a última teoria que eu trouxe foi a teoria do irmão gêmeo. Essa teoria eu não encontrei quem escreveu, no entanto, como eu estava assistindo um vídeo do Dr. Rodrigo Silva e nos comentários tinha várias pessoas que falavam que Jesus tinha um irmão gêmeo, que os cristãos não queriam admitir, porque se admitisse sabiam que Jesus não havia morrido, ou seja, não havia ressuscitado. Aí eu fui pesquisar sobre ela e ela tem duas versões. A primeira versão é que esse irmão gêmeo de Jesus, né, morreu no lugar de Jesus. A segunda versão é que esse irmão gêmeo de Jesus assumiu o lugar de Jesus após a morte dele. Essas são as teorias que eu trouxe e aí eu queria fazer uma pergunta para você, para que a gente possa terminar esse vídeo de forma espiritual. Você também, será que não inventa algumas teorias na sua vida simplesmente para não acreditar naquilo que a Bíblia fala? Eu tenho ouvido pessoas dizer que não acreditam na Bíblia como palavra de Deus porque foi escrita por mãos de homens. Outras dizem, eu acredito em algumas coisas que a Bíblia que está escrito na Bíblia, mas eu não acredito em outras. E por que será que essas pessoas dizem isso? Não é porque elas não acreditam de fato, é porque se elas acreditarem, elas vão ter que, de certa forma, mudar a sua vida. E para mudar a vida delas, elas não querem deixar a vida que elas têm, né, no momento. Da mesma forma, nós como cristãos, será que muitas das vezes a gente não coloca, não arruma desculpa ou não inventa as nossas pequenas teorias para não acreditar e não agir vivendo daquela forma que Deus nos fala através da palavra dele? Existem muitos cristãos que chegam a dizer que, por exemplo, o Velho Testamento já deixou de ter validade. Por que será? E até a gente mesmo que acredita em toda a Bíblia como palavra de Deus. Eu vou até contar para vocês um pequeno testemunho que aconteceu comigo. Quando eu me batizei, gente, eu acreditava que agora tudo ia ser mil maravilhas na minha vida. Que nada de ruim ia acontecer, que eu ia arrumar alguém, ia me casar, ia ser feliz para sempre nessa terra. Não é aqui que Jesus promete que nós iremos ser felizes para sempre, é no céu. Porque eu tinha arrumado alguns namorados e não tinha dado certo. Com certeza por conta que eu sempre fui muito negativa, muito pessimista. E quando a gente é dessa forma, o nosso cérebro, ele atrai essas mesmas situações para que a gente fique revivendo tudo aquilo que no passado causou trauma e você acaba entrando numa repetição, compulsão. Aí o que aconteceu? Eu entrei na igreja, conheci alguém e resolvi orar por essa pessoa. Orei a Deus primeiro e senti que Deus estava me respondendo através de Mateus 7, do 7 em diante, em que dizia: Pedi, dar-se-vos-á, buscar e acharei, batei e a porta se abrirá. Pois todo aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, a porta se abre. Né? E aí continua. Então, resolvi, vou pedir. Orei por essa pessoa durante um ano.
E no dia dos namorados, a gente começou a namorar. Estava tudo bem, tudo feliz, mas aí eu soube que ele ia estudar para ser pastor. Em vez de eu chegar para ele e dizer assim: eu apoio você em tudo que você vai fazer, estou do seu lado, ser aquela companheira que eu precisava ser, eu coloquei um monte de pensamentos negativos na minha mente e comecei a pensar: ele vai ficar 4 anos lá na faculdade, longe de mim, vai arrumar uma mulher bonita lá, vai casar e eu vou ficar aqui. Fui lá e terminei com ele. Durante 3 meses eu sentia Deus falando comigo que ia me dar ele como esposo. Eu cheguei a um momento que eu disse assim: Deus, eu não acredito, porque se fosse verdade, eu não teria terminado. Ele não teria terminado comigo, eu quem terminei com ele. Então Deus parou de falar de certa forma nesse sentido comigo, só que naquele ano ele fez a prova, ele não passou, era Deus mostrando. A gente até viajou para a Feira de Santana, para a faculdade juntos. E eu sentia que ele estava olhando para mim, mas eu com aquela rebeldia. Eu passei 2 anos literalmente com raiva de Deus por conta disso. Então, assim, no próximo ano, ele fez a prova, ele passou, ele se tornou pastor e casou com uma menina daqui, próximo de mim. Veja só, Deus mostrando que realmente ele ia cumprir o que ele ia falar na minha vida. Então, qual foi a minha teoria? Deus não vai cumprir a promessa dele na minha vida. E aí? Quais são as teorias que você está inventando na sua vida e que isso está atrapalhando os planos de Deus nela? Então, gente, essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Peço a vocês que compartilhem, que comentem, que cliquem no joinha. E amo vocês. Desejo o melhor de Deus para cada um. E um beijo.